Hoje o assunto é sobre cotas e, como a gente sabe, cotas sempre rende um assunto bem polêmico, então senta aí e vamos conversar. Oi, gente, tudo bem? Então, vocês devem ter visto o caso Joana. Caso vocês não tenham visto, eu irei contextualizar aqui como eu sempre faço. Joana é uma pessoa trans e ela foi a primeira pessoa a usar as cotas que a Universidade Federal do Sul da Bahia adotou para pessoas trans para poder cursar um curso de medicina. Então, dentro do curso de medicina da UFSB, né, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, Joana foi a primeira pessoa a ingressar pelo sistema de cotas para pessoas trans. E acontece que nesse final do ano, a UFSB cancelou a matrícula de Joana, alegando que ela fraudou o sistema de cotas, que ela não é uma pessoa trans de fato. Isso, segundo a UFSB, veio a partir de denúncias. Então nós vamos ter que levantar alguns pontos aqui ao longo desse vídeo. O primeiro deles vai ser sobre o porquê que é importante que universidades tenham um sistema de cotas para pessoas trans. O segundo deles é quais devem ser os critérios que essas universidades têm que adotar para poder averiguar se aquela pessoa de fato é uma pessoa trans. E o terceiro deles vai ser sobre o caso da Joana em específico, que a gente vai ver se faz sentido ou não ela ter a matrícula dela cancelada pela UFSB, baseado em alguns critérios aqui. Então esses são os 3 pontos principais. Vamos lá. O sistema de cotas é algo super importante para poder fazer com que pessoas que fazem parte de grupos minoritários, grupos que constantemente são excluídos de espaços acadêmicos ou profissionais, possam ingressar esses espaços, possam ingressar esses meios acadêmicos e profissionais. Porque sem um sistema de cotas é muito mais difícil essas pessoas conseguirem chegar nesse espaço. Não porque essas pessoas sejam menos capazes, mas porque, por essas pessoas serem de determinada minoria, a gente tem todo um sistema que impede com que essas pessoas cheguem no mesmo patamar que as demais pessoas. Quando a gente fala de cotas, muitas pessoas criticam o sistema querendo dizer que é um sistema que por si só é preconceituoso, porque é um sistema que assume que a pessoa em questão, que aquela minoria em questão, não é tão capaz quanto as demais pessoas de atingirem aquele lugar, né, de passarem naquele vestibular, ou de passarem naquele concurso, ou de serem contratadas por mérito próprio para determinada vaga de emprego. Mas não é sobre isso, porque quando a gente pega demograficamente a população brasileira e vê que as porcentagens étnicas, sexuais e de gênero que existe nessa sociedade, né, nesse país que é o Brasil, não se traduzem nem nas instituições de ensino, nem nos locais de emprego, a gente vê que tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo é que vários grupos estão sendo impedidos de chegar lá. E que um grupo tem sido primado, tem sido priorizado, tem sido privilegiado para atingir esses espaços. O caso mais comumente falado é o de cotas raciais. E quando a gente para ver, pessoas negras compõem mais de 50% da população brasileira. Mas quando você vê uma turma de formados em vários cursos de graduação, você vê que a maioria são pessoas brancas. Que se tem uma ou duas pessoas negras, é muita coisa. Isso não é porque os negros não são tão capazes, mas é porque os negros são expulsos desses espaços, porque os negros, desde ali, quando eles estão no ensino fundamental ou no ensino médio, eles são desestimulados a chegarem nesse mesmo lugar. E quando você coloca um sistema de cotas, você está dizendo que aquele lugar é dele também. Está dizendo que aquele espaço também pertence a esse grupo, também pertence a pessoas negras. E com pessoas trans não é diferente. 90% de nós, das pessoas trans do Brasil, estão vivendo de prostituição ou de outros empregos informais. Não existe nenhum outro grupo social aqui no Brasil cuja 90% das pessoas que compõem esse grupo estejam nessa situação, estejam se prostituindo para sobreviver. E as pessoas trans não estão se prostituindo ou vivendo de outros trabalhos marginalizados porque querem. Essas pessoas estão nessas condições de emprego porque foram empurradas para essas condições de emprego. Desde o ensino fundamental e médio, pessoas trans são expulsas de escola. E não são expulsas com o diretor indo lá e falando
que esse lugar não é dela e por isso ela tem que ir embora. Não é assim que acontece a expulsão, mas é uma expulsão que acontece por vários fatores sistemáticos, como, por exemplo, a pessoa trans não poder nem usar o banheiro da instituição em que ela estuda, não poder nem usar o banheiro de um local em que ela passa metade do dia dela ali. Sem contar com a questão do nome, que é recente que as escolas públicas, as instituições públicas foram obrigadas a começarem a aceitar o nome social das pessoas. Até então elas não aceitavam. E ainda assim tem muito professor que até hoje, mesmo sendo determinação do nosso judiciário de que as escolas atendam o nome social das pessoas, ainda é comum que tenha muitos professores que não aceitem chamar a fulana pelo nome da fulana, mas sim pelo nome de batismo, pelo nome que está ali na chamada. Inclusive, esse nome nem deveria ir para a chamada, né? O material que chega no professor já deveria ser o nome social, mas tem algumas escolas que não é assim que acontece, que os professores têm acesso aos nomes de registro daqueles estudantes e utilizam eles, mesmo quando tem ali a determinação para que eles chamem o estudante do nome que o estudante preferir. Então tudo isso vai desestimulando essa pessoa a se manter no ambiente escolar. E muitas vezes, somado a violências que essa pessoa sofre dentro de casa, ela acaba realmente largando os estudos, porque muitas famílias, a maioria das famílias, não acolhe pessoas trans. E ainda na adolescência essas pessoas são expulsas de casa. Inclusive é por isso que muitas deixam para fazer a transição de gênero apenas quando são adultas, justamente por medo de não ter onde morar, de não ter onde dormir, de serem expulsas dos seus lares. E todos esses fatores que acontecem com pessoas trans, mas não acontecem com pessoas cisgênero, não pelo menos na mesma medida, porque tem muitas pessoas cisgênero que também são expulsas de casa na adolescência, mas quantitativamente falando, proporcionalmente falando, é um número muito menor do que acontece com pessoas trans. Enfim, todos esses fatores façam com que quando chegue ali, no momento de entrar na faculdade, a pessoa cis esteja muito mais à frente da pessoa trans. Não por incapacidade da pessoa trans, mas porque essa pessoa trans teve que enfrentar e ainda tem que enfrentar inúmeros outros obstáculos para poder chegar nesse local que é a universidade. E é por isso que é super importante que a gente tenha uma política de cotas dentro de todas as instituições de ensino e também de todas as instituições governamentais, de todos os concursos públicos, por exemplo. Eu diria que isso deveria ser estendido para a iniciativa privada também, que a iniciativa privada deveria ter um sistema de cotas para inúmeros grupos sociais. Mas a gente sabe que é mais difícil de mexer nessas coisas, então vou falar aqui só das esferas governamentais. Porque quando a gente abre espaço para que essas pessoas possam estudar, possam se graduar, possam se formar, possam construir um currículo acadêmico e possam também ter empregos, empregos formais, a gente está fazendo com que essas pessoas consigam sair da prostituição. A gente está fazendo com que essas pessoas consigam ser integradas de fato na sociedade. A gente está fazendo com que essas pessoas tenham uma perspectiva de viver por muito mais tempo, porque a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. A maioria de nós não passa dos 35 anos, morre antes, é assassinada antes. Então, quando você tem todas essas políticas, você ingressa essas pessoas na sociedade, você dá qualidade de vida para essas pessoas. Você dá emprego para essas pessoas. E até falando egoisticamente, falando economicamente, você também está fazendo com que essas pessoas consigam, no futuro, ingressar no mercado, com que essas pessoas consigam fazer a roda da economia girar, porque elas vão gastar dinheiro, elas vão ter dinheiro para gastar e elas vão pagar impostos. Então isso retorna também. Isso não é algo perdido, isso retorna para o nosso país. É um investimento do país. Política de cotas é investimento federal. É investimento do país. Não é favor, não é desqualificação. É investimento. E agora, partindo para o segundo ponto, que é a questão de como essas políticas de cotas têm que ser feitas. Porque atualmente, na UFSB, né, por exemplo, é a autodeclaração que vale. Então basta uma pessoa ela dizer que ela é trans, no momento em que ela faz ali a inscrição para o vestibular, ela coloca que ela é trans, basta isso para que ela seja vista como uma pessoa trans e seja aceita na política de cotas. Só que a instituição de ensino ela também pode monitorar isso e caso
tenha suspeita de fraude, ela pode suspender a matrícula, que foi o que aconteceu com a Joana. Agora, o que acontece? Quando a gente fala sobre pessoas trans marginalizadas, a gente tem algumas coisas a serem levadas em conta. Porque qual é a pessoa trans que mais sofre institucionalmente? Não estou falando de sofrimento emocional, não estou falando disso, eu estou falando sofrimento institucional. Qual é a pessoa trans que mais vai sofrer represárias? Qual é a pessoa trans que vai ser expulsa de lugares? Qual é a pessoa trans que vai ter a vida dela ameaçada simplesmente por ela existir? Eu não tô falando psicologicamente, eu tô falando em termos físicos mesmo. A pessoa trans que vai sofrer tudo isso é a pessoa trans que fez uma transição de gênero que incluía hormonioterapia, que incluía mudanças físicas mesmo, que incluía mudanças de vestimenta, mudanças no corpo, mudanças de nome, mudanças nos documentos, mudanças em todas as esferas da vida. Essa é a pessoa que vai de fato sofrer tudo isso. Essa é a pessoa que de fato vai sofrer com expulsão dos locais de ensino, porque é a pessoa que todo mundo vai saber que ela é trans. Todo mundo que conviver ali no mesmo espaço que ela vai estar sabendo que ela é trans, porque vai estar vendo essas coisas acontecendo. Porque essas mudanças, elas são expostas, elas não têm como serem escondidas. Essas são mudanças que todo mundo vê e que causam estigmas, e que causam signos, e que causam expulsões e que marcam alvos nas nossas costas. Então, a autodeclaração por si só, eu diria que não é o suficiente. Eu diria que precisa mesmo ter uma investigação maior a respeito das pessoas trans que estão ingressando nesse sistema. E com isso eu não estou dizendo que precisa ter uma cartilha de coisas que você tem que seguir para você ser uma pessoa trans. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que para um sistema de cotas, para um sistema de política reafirmativa, de política afirmativa, sim, é necessário ter alguns critérios que essa pessoa teria que cumprir para poder se qualificar para ingressar nesse sistema. Porque senão a gente pode sim abrir muita margem para fraudes. Muita margem mesmo. Eu não vou dizer aqui quais são os critérios que têm que ser seguidos, né? Isso teria que ser discutido com várias associações de pessoas trans, juntamente com o MEC, juntamente com educadores, juntamente com sociólogos. É algo multidisciplinar que não compete apenas a mim, uma pessoa trans aqui do YouTube, determinar como que as coisas têm que ser feitas. Porque podem ter inúmeras variáveis aqui que eu não tô levando em conta, que não passou pela minha cabeça. Mas eu acho que, por exemplo, seria super importante quando uma pessoa se autodeclara trans, que ela tenha como comprovar, que sejam exigidos alguns comprovantes disso. Por exemplo, se ela não tiver o nome retificado ainda, tem que ser obrigatório que ela use um nome social, por exemplo, para ela poder acessar a política de cotas. Tem que ter também algumas provas de que ela de fato vive aquela transgeneridade, né? Por exemplo, quando eu fui entrar com um processo judicial para trocar o meu nome, porque na época que eu troquei o meu nome foi antes da determinação de que isso pode ser feito em cartório, eu tive que colocar uma série de documentos, né, anexados. Eu tive que colocar vários depoimentos de pessoas que me conhecem dizendo que eu de fato vivo como Samantha, que eu de fato me identifico com o gênero feminino. Eu tive que colocar inúmeras fotos minhas na minha vida, né? Tipo, não fotos minhas apenas dentro de casa, mas fotos minhas na rua, fotos minhas em eventos, mostrando que eu vivo como uma mulher de fato, que eu vivo como Samantha, que eu vivo como alguém do gênero feminino. Eu tive que colocar várias dessas coisas, além de colocar também parecer psicológico, para poder provar que eu sou uma pessoa trans de fato e que por isso eu preciso ter o meu nome nos documentos como Samantha e ter também o meu sexo na minha certidão de nascimento marcado como feminino. Eu precisei colocar várias dessas coisas. Não estou dizendo que para o ingresso na faculdade, para o ingresso na universidade, a pessoa tenha que ter, por exemplo, um laudo psicológico. Eu não estou dizendo isso porque eu acho que não precisa disso. Mas, por exemplo, colocar fotos dela em eventos sociais, apresentar essas fotos, eu acho que seria bom, eu acho que seria importante.
A questão do nome social também, caso ela não tenha retificado ainda, eu acho que também seria importante ter. Eu acho que seria importante também que tivessem, por exemplo, reuniões anuais da instituição para conversar com essas pessoas, para ver como é que tá o andamento das coisas, né? Para ver como é que tá o andamento da transição. Porque diferente de uma pessoa negra, a pessoa trans ela não vai ficar estática ali na cor dela, né? A pessoa negra, por mais que ela possa pegar só em alguns momentos e ficar mais escura e ficar mais reclusa em casa em outros momentos e ficar mais clara, ainda assim ela vai ter aqueles fenótipos de uma pessoa negra para sempre. A pessoa trans não. Ela vai mudando ao longo da transição. Ela vai mudando muitas coisas ao longo da transição. Então acho que seria importante ter também essas reuniões, tipo, para poder verificar se não teve fraude ali. Porque quando a gente fala de fraude, a gente está falando de tirar o lugar de pessoas que precisam de fato, né? Então é importante que tenha meios de assegurar que aquelas pessoas que ingressaram pelas cotas, de fato, pertencem àqueles grupos de cotas. Isso é importante ter. Agora falando especificamente da Joana. Eu vou ler aqui para vocês como que a Joana se determina. Em uma entrevista que a Joana deu para a Universa, né, do UOL, a Joana disse o seguinte sobre ela, né, que ela se identifica como, abre aspas, gênero fluido e, às vezes, não binário. O que isso quer dizer? Eu não me conformo em ter o gênero exclusivamente masculino. Eu transito entre os dois ou nenhum, mas depois de assumir minha transgeneridade, eu tenho transitado bastante no feminino, por isso uso Joana, definiu. E por mais que pessoas que têm um gênero fluido, por mais que pessoas que são não binárias estejam dentro da comunidade trans, estejam dentro desse guarda-chuva da transgeneridade, ainda assim, convenhamos que as opressões funcionam de formas diferentes. Uma pessoa que tem um gênero fluido, por exemplo, como é o caso da Joana, ela transita entre o gênero masculino e o gênero feminino. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando direito sobre isso, né, sobre a questão do gênero fluido. Mas ela tá ali, transitando entre os dois gêneros. Então, fica muito difícil de você poder averiguar se de fato essa pessoa ela é uma pessoa trans quando ela tá transitando entre os gêneros, sabe? É muito fácil para fraudar um sistema de cotas de pessoas trans dizendo que você tem um gênero fluido. Porque assim, se as pessoas estão te vendo ali sem mudar nada fisicamente, sem estar usando sempre o seu nome social, você pode simplesmente dizer que isso é porque o seu gênero é fluido. E eu não estou dizendo aqui que não existam pessoas com gênero fluido, porque existem. Não é esse o ponto aqui da narrativa. O ponto é a questão de política de cotas. O ponto é políticas afirmativas. E eu não vou colocar aqui a foto da Joana, porque eu não sei até que ponto ela, nesse momento, está se sentindo confortável com isso. Porque ela sofreu muitos ataques e tal. Mas a Joana, ela usa barba, né? A foto que mais circulou dela é uma pessoa com barba cheia e com unhas pintadas. E a Joana, no nascimento dela, ela foi registrada como um menino e ela teve um nome masculino, tá, gente? E quando você vê uma pessoa que, desde o momento em que ela nasceu, o gênero que foi atribuído a ela foi o masculino e que agora ela usa barba grande, pinta as unhas, né, mas usa uma barba grande e que não tem nenhuma mudança física que seja pro gênero feminino, além do nome Joana, além, né, desse nome feminino que ela tem usado, fica um pouco complicado você poder averiguar o quanto disso é verdade e o quanto disso não é verdade. Porque pode ser que a Joana seja de fato um homem cisgênero que só achou um jeito mais fácil de cursar medicina numa universidade federal. E mesmo que a Joana ela de fato seja uma pessoa de gênero fluido, mesmo que a Joana de fato ela esteja transitando entre os dois gêneros e tudo mais, ainda assim fica um pouco difícil você definir o quanto de opressão transfóbica que essa pessoa ela sofre, sabe? Porque ela pode ter vários sofrimentos psicológicos das pessoas não enxergarem ela, das pessoas invalidarem o gênero dela, ou melhor, os gêneros dela, né? Ela pode ter todo esse sofrimento, mas será que para além desse sofrimento psicológico, essa pessoa que tem o gênero fluido, que usa uma barba, que tem uma aparência masculina, que tem ali nos documentos de registro um nome masculino e tudo mais,
Será que essa pessoa, ela sofre com banheiros, por exemplo? Será que essa pessoa, ela sofre com exclusões nas escolas? Será que essa pessoa, ela sofre com uma exclusão dentro da instituição de ensino em que ela tá? Será que essa pessoa, ela vai ter empregos negados para ela quando as pessoas olharem os documentos dela e olharem para a cara dela? Será que ela vai ter impeditivos para conseguir um emprego nessas condições? Será que essa pessoa ela vai sofrer a transfobia institucional? Ou será que ela vai sofrer apenas a parte da transfobia de negação da identidade dela? Essas são questões que a gente precisa levantar, porque a política de cotas ela serve para equiparar erros que aconteceram da sociedade contra pessoas trans baseado nisso, baseado em como essa pessoa ela tem o acesso a diversos lugares negados a ela pela condição dela de pessoa trans, de pessoa transgênera. Só que quando a pessoa tem um gênero fluido, quando a pessoa ela não fez nenhuma modificação física, quando a pessoa ela não mudou o nome dela, quando a pessoa ela aparentemente performa o gênero masculino, por mais que ela esteja usando artigos femininos, por mais que ela esteja usando o nome social feminino, fica difícil da gente definir o quanto que essa pessoa ela é marginalizada. Fica um pouco difícil a gente definir o quanto que essa pessoa tem esses acessos negados a ela. É complicado. Então é por isso que eu não acho que no caso de cotas para pessoas trans, apenas a autodeclaração da pessoa tenha que valer. Eu não acho isso. Não acho mesmo isso. Eu acho que tem que ter alguns meios de se averiguar se aquela pessoa realmente performa o gênero que ela tá dizendo performar. Que aquela pessoa realmente se sente naquele gênero, que ela vive aquele gênero e que ela de fato tá passível de sofrer inúmeras opressões institucionais em detrimento do gênero dela, em detrimento da identidade de gênero dela. Enfim, nesse vídeo eu não tenho uma resposta aqui para vocês, não tenho. Mas fica esse questionamento, porque é algo que a gente tem que pensar, é algo que as instituições têm que pensar em como vão fazer, mas é algo que precisa ser feito. A gente precisa das políticas afirmativas. A gente precisa de um sistema de cotas para pessoas trans. Então agora a gente tem que pensar em como fazer isso de forma justa. E eu não estou dizendo que pessoas não binárias não devam ter acesso a cotas, não, porque eu conheço inúmeras pessoas não binárias que têm sim muitos problemas institucionais por causa da não binariedade delas, sabe? Mas esse caso da Joana, esse caso de uma pessoa com gênero fluido, aí eu acho complicado. Aí eu acho que é muito difícil conseguir definir o quanto de opressão institucional essa pessoa está sofrendo. Eu acho complicado definir o quanto que essa pessoa merece entrar por um sistema de cotas. Mas enfim, esse é um vídeo que eu não tenho uma resposta definida. Então eu quero muito saber de vocês, o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre esse caso e como vocês acham que essas políticas de cotas devem ser implementadas, né? Quais são as exigências que vocês acham que deveria ter, enfim. Eu vou ficar muito feliz se vocês nos comentários falarem sobre essas coisas, porque são coisas que eu realmente quero saber também, sabe? Eu quero muito saber o que vocês pensam disso. O que vocês que estão me assistindo pensam disso. Só não vamos xingar ninguém, tá? A gente não precisa xingar a Joana pra isso, porque eu vi muito ódio em cima dela também, e a gente não sabe se ela de fato tá fraudando ou não o sistema de cotas, então não ataquem essa pessoa, apenas vamos discutir aqui sobre quais coisas que vocês acham que devem ser feitas, quais medidas vocês acham que essas instituições precisam tomar para conseguir assegurar que o sistema de cotas para pessoas trans está contemplando de fato apenas pessoas trans. Sejam pessoas trans binárias ou não binárias. Inclusive, eu quero muito ouvir de pessoas não binárias o que elas acham disso
e quais são os métodos que elas acham que deveriam ser usados pelas universidades, né? E também demais instituições que usarem sistema de cotas para pessoas trans. Quais são as coisas que elas acham que deveriam ser averiguadas? Enfim, pedi muitas coisas aqui pra vocês, né? Não esquece também de deixar aquele like, porque assim você ajuda a divulgar o meu trabalho por aí, pelo YouTube. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!